Convido então a assistir e conhecer este nosso painel em conjunto, um conjunto de oradores que nos vêm trazer uma reflexão sobre este debate tão atual da União Europeia, o diálogo social no contexto do Green New Deal, para o qual conto com a presença do Dr. Patrício Antonicoli, consultor em assuntos europeus e ex-secretário-geral da Confederação Europeia das Indústrias da Madeira, cuja exposição será complementada por um conjunto de 3 oradores que nos irão trazer exemplos concretos deste novo diálogo social no âmbito da economia verde, em 3 áreas concretas. Numa apresentação de breves minutos, irão dar-nos uma visão prática de realidades concretas das nossas empresas, exemplos de sucesso na área da digitalização, certificação, SNUF e diálogo social e sindical. Este painel enquadra-se num importante projeto europeu, de que a AIMP faz parte, Good Wood, o qual versa exatamente sobre esta temática que hoje aqui trazemos a este seminário, e onde Portugal está já a fazer caminho. Para nos falar de digitalização da indústria, contamos com a presença do engenheiro João Lisboa, Senior Consult da Schuller Consulting, que nos falará de um exemplo concreto da margem dos equipamentos industriais SA. Para nos falar sobre a certificação SNUF, teremos a presença do Dr. Vítor Poças, presidente da AIMP. E, por fim, sobre o diálogo social e sindical, contamos com a participação do Dr. Joaquim Martins, que é secretário-geral da CETACUP, se é assim CETACOP, assim é que é, uma organização sindical desta indústria e que, devido à atual pandemia, fará a sua intervenção em modo remoto. Começo então por dar a palavra ao Dr. Patrício Antonicoli, que, sendo de origem italiana, tem algum sotaque e dificuldade em articular a língua portuguesa, pelo que pedimos toda a vossa atenção. O material digital esteja disponível para começarmos então. Obrigado. Perfeito. Aí está. Obrigado outra vez. Antes de todo, quería saludar a todas y todos los participantes en este fórum digital. Y naturalmente agradecer a AIMP y a su presidente, doctor Vítor Poças, por este convite, y es un agradecimiento muy sincero porque me permite de escuchar muchos relatores de alto nivel y de aprender mucho, y también de experimentar por primera vez una forma de comunicación un poco inhabitual para mí, pero que representa un cambio importante. Y cambio es una palabra significativa en el tema del diálogo social que yo voy hoy a enfrentar. O sea, voy a colocar la importancia del diálogo social en el ámbito del desenvolvimiento, del desarrollo del New European Green Deal, o sea, este nuevo pacto climático verde que está lanzado por la Unión Europea. Mi esquema será bastante clásico, me permitiré una introducción antes del sector de la madera a nivel europeo, por qué el sector de la madera y del mobiliario portugués se coloca al interno de un panorama más largo. Entonces, una primera foto de esta industria, una explicación muy rápida de lo que es este pacto ecológico, este Green Deal, y naturalmente no puedo evitar de hablar del fuerte impacto del COVID que se ha producido y después de analizar cómo este diálogo social sectorial europeo puede acompañar los diferentes cambios que se están produciendo. Una palabra más para decir que naturalmente los principales desafíos van a ser de intentar ser claro para todas las personas que me están escuchando, porque naturalmente mi portugués no es perfecto por nada. Entonces, ¿quién somos nosotros? ¿Cuál es la importancia de nuestro sector para la economía de la Unión Europea? ¿Y cuál es la contribución de nuestro sector para la mitigación climática? Bueno, conformemente a las indicaciones que nos llegan del organismo Eurostat, nuestro sector representa a nivel europeo más o menos 180.000 empresas, que significa el cuarto sector manufacturero a nivel europeo en términos de empresas, con una contribución a su turnover que está alrededor de 140 a 150 billones
de euros, o sea, 1.000 millones de euros, y representa una fuerza laboral, una fuerza de trabajo de más o menos 1 millón de trabajadores. Pero me gustaría invitaros a considerar este sector de una forma un poco más larga, o sea, a considerar la definición europea de las Forest-Based Industries, o sea, alargar, ampliar esta consideración también a las industrias del papel, de la pasta de papel y otros productos basados en fibras de madera. Esto significa que el conjunto se amplía a 420.000 empresas a nivel europeo, un turnover de 520 billones de euros y más o menos 3.5 millones de trabajadores a nivel europeo, considerando que es una aportación de valor añadido de más o menos 150 billones de euros a la economía europea. En términos de contribución para la mitigación climática, es importante de saber que las forestas, la gestión sustentable de las forestas a nivel europeo, produce hoy un efecto de mitigación climática con un impacto que está alrededor de un 13% de todas las emisiones estufas europeas. Y estos beneficios climáticos incluyen, naturalmente, la secuestración de CO2 a través, naturalmente, del crecimiento de estas forestas y de su gestión sustentable, el estocaje del carbonio, los efectos y de la madera cortada a través de productos provenientes de un sistema circular de productos basados en madera. Y naturalmente también el efecto de sustitución que sustituye a los productos que provienen de una industria de utilización de carbonio intensiva y basada sobre el fósil con materiales basados en madera. Podemos tranquilamente afirmar que a nivel de sistema esto es el mejor sistema de utilización que tenemos hoy y el más eficiente sistema de captación de carbonio que tenemos hoy en día. Industrias Europeas de Madera representan muchas cosas. Nosotros tenemos un objetivo. ¿Cuál es el papel que vamos a ser capaz de llegar a términos para 2050? Y tenemos un objetivo muy importante en muchos sectores. El sector del vivir, el sector del comer, del comprar, del vestirse, de mantenerse en buena salud, en buena forma, y de producir una energía para nuestra vida. El tiempo del hacer, entonces los deportes, por ejemplo, el tiempo de pasar con familia y un elemento extremadamente importante, la creación de empresas, la creación de nuevos puestos de trabajo. Estos son sectores en los cuales el sector de la madera tiene un papel extremadamente importante, porque si podemos, por ejemplo, tomar el ejemplo del comer o del comprar, vosotros sabéis que el tema del packaging, del embalaje en madera, tiene hoy un desarrollo extremadamente importante con un efecto debido a mucha innovación y entonces se están sustituyendo a productos de procedimiento fósil, productos que tienen procedimiento de madera, procedimiento natural. Tenemos también una importante contribución a las prioridades que están definidas por la Unión Europea. Y el primero, sobre todo, es la ayuda a la descarbonización de Europa. Este es un tema esencial en el marco del Pacto Ecológico que veremos un poco más arriba de esta presentación. Después, erradicar el desperdicio de la economía circular, la eficiencia de recursos, impulsar, aumentar, crecer este trabajo de eficiencia de recursos,
na cadeia de valores industriais das forest-based industries, ou seja, das indústrias basadas sobre a floresta, e atender naturalmente a demanda crescente de matéria primeira. E, em final, satisfazer a demanda de produtos ecológicos. Esto es un aspecto sobre el cual también es importante de pararse un segundo para decir que la demanda de productos ecológicos significa un cambio de costumbres en manera de consumir y también es uno de los cambios que determinan la necesidad de tener plataformas como las plataformas del diálogo social para acompañar las empresas y permitirle de dar una respuesta correspondiente a estos cambios de necesidad y este cambio de demanda por parte de los consumidores. Naturalmente, de la visión que yo os he dado hasta la realidad, hay una serie de desafíos importantes. Y el primero, naturalmente, es el desafío de la percepción. Vosotros sabéis que en nuestro sector, y el doctor Pozas lo ha comentado esta mañana de una forma un poco diferente, pero lo ha comentado cuando ha mencionado la voluntad de transmitir a los jóvenes que esto es un sector de innovación, es un sector de futuro, es un sector que permite un desarrollo profesional y personal importante a los jóvenes, pero la percepción desafortunadamente hoy se queda como una percepción de un sector que todavía no se ha suficientemente desarrollado, que es un poco anclado a su pasado y hay que hacer esfuerzos importantes y unos proyectos que voy a mencionar después han demostrado que es posible de cambiar este tipo de percepción. Naturalmente hay un desafío tecnológico, hay que desarrollar una serie de nuevos sistemas para responder a estas nuevas demandas. Hay un problema de distorsión de mercado, porque vosotros sabéis también que la utilización de la madera está sometida a diferentes presiones. Hay un problema de investigación y desarrollo y hay un problema de trabajadores, en el sentido de que hay un desafío importante en el cambio de perfiles profesionales y de necesidades por parte de los trabajadores. Y hay que acompañar también este cambio. Luego, un problema de datos, de conocimiento y un problema de reciclaje y desperdicio de materiales. Aquí entra lo que yo he definido el golpe COVID. O sea, el golpe COVID significa que nos hemos básicamente despertado una mañana y nos hemos dado cuenta que algo había pasado. Yo no voy aquí a repetir todo lo que ya habéis escuchado muchas veces sobre los efectos terribles del impacto COVID. Me parece que habéis también entendido, Víctor Pozas, mencionar esta mañana unos porcentajes, unos efectos negativos del COVID. Yo quiero dar solamente unas pocas indicaciones estadísticas más para decir que, por ejemplo, en Bélgica se ha registrado un menos 12% en la exportación y un menos 20% en la importación. Estoy hablando de madera y de mueble. En Austria se ha registrado un menos 20% de ventas. En Finlandia se ha registrado respectivamente un 15 y un 20% de disminución de exportación de madera aserrada. Y en Italia, 94% de las empresas del sector se han dirigido al Estado para tener una sustentación financiera y soportar la falta de trabajo, por lo menos temporánea. Y también una caída del 20% de los resultados de las empresas afectadas por el COVID. Pero la cosa más importante que yo quiero subrayar hoy en esta discusión con vosotros es que el mayor desafío, que al mismo tiempo es una oportunidad que produce el COVID,
es que el COVID es un ampliador, un acelerador de una serie de cambios. O sea, todo lo que se estaba discutiendo antes hay que hacerlo ya. No tenemos un espacio adicional para reflexionar y también estuve discutiendo con unos colegas antes de esta necesidad de responder inmediatamente. ¿Y qué significa el acelerador de cambio? Significa que la necesidad de ponerse en línea con el desarrollo, el desenvolvimiento de este pacto ecológico es hoy una verdadera urgencia. ¿Cómo ha respondido la Unión Europea y cómo ha respondido nuestra industria? Bueno, la respuesta de la Unión Europea ha sido muy sencilla de algunos lados. La Unión Europea nos dice hay que empezar inmediatamente el proceso de este pacto ecológico, porque el impacto del COVID nos impone de cambiar el ritmo de marcha, nos impone de ir más rápidos y dice al sector de la madera que podemos ofrecer oportunidades. Estas son palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que menciona que el sector de la madera puede ser una de las respuestas, en particular en el sector de la construcción, puede ser una de las respuestas, si no la respuesta principal a este importante desafío, porque podemos contribuir, como lo decía también antes, a un cambio de dirección de un sistema basado sobre el carbón en un sistema donde los materiales utilizados como la madera son materiales orgánicos y no representan este mismo tipo de preocupación. La respuesta de nuestras empresas ha sido de ser capaz de cambiar rápidamente y de orientar su estrategia de manera a contribuir a que la economía, el labor y el medio ambiente se dirijan en la misma dirección y participando activamente con las diferentes instituciones, como la Comisión Europea, como el Parlamento Europeo, para tener un diálogo conjunto. Quería mencionar aquí una cosa muy importante, creo. He mencionado ya que este COVID produce una aceleración de mudanzas, pero las mudanzas provienen de la mudanza del estilo del consumidor. Entonces se adaptan los métodos de producción y de distribución y naturalmente, inevitablemente, se tiene que adaptar la fuerza de trabajo y de los perfiles profesionales. Y es aquí que vamos poco a poco a entrar en la importancia de la plataforma ofrecida para el diálogo social. Pero antes, dos palabras sobre este nuevo pacto ecológico de la Unión Europea. Yo os invito naturalmente a través del web, a través del sitio web de la Comisión Europea a analizar si queréis todos los detalles relativos al pacto ecológico, pero básicamente el objetivo del Green Deal es de llegar a 2050 a una economía totalmente decarbonizada, ofreciendo una serie de instrumentos, una serie de propuestas, un plan de acción para llegar a este resultado. Y naturalmente este plan de acción prevé también una disponibilidad financiera extremadamente importante, una serie de packages, una serie de paquetes financieros para sustentar las iniciativas de las empresas que han tomado la decisión de alinearse con este nuevo pacto ecológico. Ahora, ¿cuál puede ser el papel que juega el diálogo social sectorial europeo? Yo no estoy naturalmente convencido que el diálogo social directamente desenvolve competencias en la economía circular, pero permite de crear una base, una plataforma para
responder a los desafíos y crea una forma importante y indispensable de armonía entre las partes sociales, entre las empresas y los representantes de los sindicatos. Y el objetivo número uno es de utilizar un canal preferencial para llevar a un nivel europeo unos acuerdos, unas decisiones, unos compromisos que se pueden realizar a nivel nacional o a nivel sectorial. O sea, el diálogo social crea las condiciones para responder a estos desafíos adaptando unas abordajes compartidas y dando respuestas compartidas para problemas compartidos. O sea, se comparte una problemática general y se comparte una manera común de acción para solucionar un tema. Y veremos al final de esta presentación, os mencionaré un proyecto en el cual AIMP ha sido un partner determinante y que demuestra de manera casi científica, quiero decir, que esta colaboración, esta plataforma permite obtener resultados que de una forma diferente hubieran sido mucho más complicados de obtener. Entonces, al final, el diálogo social, esta plataforma, facilita el camino para estos nuevos modelos económicos que son inspirados en los principios del Pacto Ecológico Europeo y que son básicamente digitalización, se ha hablado mucho hoy de digitalización naturalmente, de resiliencia y de economía verde, porque estos son los tres pilares alrededor de los cuales hay que construir estos nuevos modelos económicos europeos. Naturalmente no podía yo mencionar el diálogo social sin mencionar dos proyectos muy importantes que se llaman PCWIE, que es el acrónimo de Perspectives and Challenges for the Woodworking Industries in Europe, o sea, proyectos y desafíos de la industria de la madera en Europa. Y el segundo, Goodwood, que es un proyecto que se va a concluir este mes de diciembre. Estos dos proyectos han tenido a AIMP como un actor principal, como un actor determinante, porque en particular el primer proyecto de perspectivas y desafíos para el sector de la madera, a través de la implicación de AIMP ha sido posible de realizar un estudio para demostrar cuáles eran las soluciones para cambiar la percepción del sector de la madera entre las jóvenes generaciones de trabajadores. Pero al mismo tiempo tenía un primer capítulo que estaba dedicado a la gestión de la problemática de la formaldehyde, y el proyecto se acabó con la firma de un protocolo entre sindicatos y empresas para adaptar una serie de disposiciones conjuntas a aplicar a nivel europeo, empezando por una iniciativa que había nacido a nivel nacional en Alemania, y a través de este proyecto ha sido posible de llevar a nivel europeo este acuerdo. Os dejo imaginar cómo esto hubiera sido difícil si el camino hubiera sido el camino tradicional de pasar a través de todos los procedimientos de la Comisión Europea para aprobar un acuerdo de este tipo. Goodwood es un proyecto que ha sido ya mencionado también, es un proyecto que exactamente quiere demostrar cuál es el impacto del diálogo social, de la plataforma del diálogo social, para acompañar los cambios que estaba mencionando antes, y también en este proyecto AIMP juega un papel muy importante y representa naturalmente la industria portuguesa al interno de este proyecto. Me acerco a la conclusión. ¿Qué podemos esperar sobre la base de lo que hemos comentado antes? Bueno, hay naturalmente que desenvolver mercados,
garantir el fornecimiento sustentable de materias primeras. Esto es algo que yo había mencionado también al principio, esta necesidad de render disponible la materia primera. Impulsar la innovación y realizar parcerías transversales. En este momento no hay cosa más importante y más efectiva que realizar parcerías entre los diferentes actores del sector. Y el último, que es acompañar las mudanzas en la producción en la fuerza de trabajo, porque estos cambios necesitan un acompañamiento, no se pueden realizar de forma sin acompañamiento, y estructuras asociativas como AIMP están arriba de este proceso y son los que tienen que conducir, que guiar, orientar este proceso. Mis conclusiones son básicamente un convite de luchar con responsabilidad, naturalmente, a esta pandemia y aceptarla como un acelerador de mudanzas y entonces acompañar el nuevo pacto ecológico de la UE, no respingirlo, acompañarlo, entrar en este proceso. Transformar el sector de la madera en una industria que sea realmente verde, realmente ecológica, que sea realmente resiliente, capaz de resistir y que sea realmente digital, pero esto me parece un camino que ya está empezado. Y en final, crear a través del diálogo social un sistema único para que toda la economía, los actores del trabajo y el medio ambiente se concentren en unas acciones que van en la misma dirección. Obrigado por la atención. Espero que la próxima vez será um português melhor. Acho que toda a gente percebeu, professor. Muito obrigada pela sua intervenção. O professor Patrício António Colli, com o seu sotaque, ainda que muito italiano e espanhol, acho que conseguiu fazer chegar a mensagem a todos que estão lá em casa. E esta é de facto foi uma intervenção muito inovadora e sobretudo pela partilha de conhecimento sobre o que é a realidade na Europa e o quanto este é um tema em debate nos corredores da União Europeia. Não há dúvida que este é um trajeto que temos de percorrer e onde felizmente Portugal já está a fazer caminho. Peço agora ao engenheiro João Lisboa que nos fale da sua experiência ligada à digitalização industrial e inovação tecnológica. Isso, professor. Obrigada. Grazie. Prego. Boa tarde. Vamos então falar um bocadinho sobre a parte da digitalização e da indústria 4.0 e entender porque é que ela é importante nos dias que correm e é uma coisa de futuro, mas que na realidade é um futuro já bastante presente. Antes de nada, e para que nos conheçam, eu venho da Schuller Consulting, somos uma empresa que pertence ao grupo Homag, é o maior grupo fabricante de máquinas para a indústria da madeira e do mobiliário. Somos representados em Portugal pela Marjos. Nós temos, enquanto empresa de consultoria, temos já 8 localizações em todo o mundo. Temos mais de 75 países onde já participamos em projetos e temos mais de 4.500 projetos realizados em todo o mundo. Somos uma empresa de consultoria integral. Nós abrangemos todas as áreas da indústria da madeira e do mobiliário, como aliás o grupo Homag está assente nesta indústria em todos os seus ramos e nós não podíamos estar atrás. Atuamos desde a parte da entrada, encomenda, até à produção. Hoje vou-lhes falar um bocadinho mais sobre a produção e sobre como podemos levar a digitalização às nossas fábricas. Antes de nada, fazer uma pequenina introdução sobre os desafios que as empresas encontram hoje em dia nos mercados e prometo que não vou falar de Covid, que já falámos o suficiente.
Vamos falar, por exemplo, daquilo que as empresas sofrem com a pressão dos mercados e com a pressão da concorrência. Basicamente, as empresas hoje em dia sofrem pressão pelos dois lados, têm uma exigência da parte dos consumidores de produtos cada vez mais flexíveis, cada vez mais personalizados, um ciclo de vida de produto cada vez mais curto. Temos, pelo outro lado, os nossos concorrentes são cada vez têm mais qualidade, cada vez temos todos prazos de entrega mais curtos, o preço é cada vez mais apertado e isto eleva a necessidade de flexibilidade da nossa indústria. Nós passamos ao longo dos tempos, e penso que isto é claro para todos, que passamos desde os móveis feitos à mão, que fazíamos um modelo e era este modelo para toda a vida, para um mercado que agora está assente sobretudo em personalização e em produtos completamente diferentes e escolhidos à medida para os nossos clientes. Para que tenham ideia, na nossa indústria existem já empresas que não têm catálogo. Simplesmente dizem ao cliente, venha e nós vamos desenvolver o móvel à sua medida, naquilo que quiser. Portanto, isto penso que é claro que a complexidade de fabricar na indústria da madeira cresceu exponencialmente. Obviamente, não foi só a complexidade de fabricar na indústria da madeira que cresceu, a nossa sociedade também evoluiu. Nós passámos, por exemplo, uma primeira revolução industrial onde aparece a máquina a vapor, saltámos a uma segunda revolução industrial onde introduzimos a produção em massa. Já mais recente tivemos aquilo que chamam a revolução industrial, a terceira revolução industrial, com as unidades de programação lógica, a introdução dos computadores, a introdução dos PLCs programáveis. Isto é já uma realidade, todos estamos habituados a vê-lo e estamos a viver agora a transição para aquilo que chamam a indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial. Vamos falar um bocadinho sobre isto e nada como começar o que é esta indústria 4.0 quando nós já vivemos num mundo com tanta tecnologia. Nós, se olharmos, por exemplo, para as máquinas são já muito inteligentes. Temos armazéns automáticos capazes de gerir milhares de referências de placas, temos seccionadoras que dão instruções aos operários de como posicionar as peças para realizar o seu trabalho e por aí podíamos seguir com, por exemplo, CNCs, máquinas com precisões nas décimas de milímetro, com dezenas de ferramentas que fazem trabalhos muito flexíveis. Mas então, se as máquinas já são inteligentes, o que é que nos falta? O que é que nos falta para esta indústria 4.0 de que tanto se fala a nível mundial? Pois aquilo que nos falta é uma integração. Falta-nos a integração vertical e a integração horizontal de toda a nossa indústria. Falta-nos a integração vertical desde o setor das vendas até à expedição e falta a integração horizontal de todos os processos das nossas fábricas. Basicamente, imaginem uma fábrica onde tudo é digital, todos os componentes ciberfísicos estão a monitorizar o trabalho da fábrica, comunicam com as pessoas e têm uma computação comum que é capaz de tomar decisões em tempo real e estas decisões são influenciadas pelos processos anteriores ou seguintes aos quais a máquina está a decidir. Imaginem esta integração total. Um exemplo de uma linha, tudo isto que falo são coisas que já existem, e um exemplo de uma linha, por exemplo, completamente autónoma, é o caso que lhes ponho na imagem. Temos uma orladora que comunica em contínuo com um retorno automático, que em contínuo está a comunicar com um conjunto de robôs que são capazes de transportar as peças que ficam prontas para um buffer, e esse buffer, porque existe à frente um robô que vai comunicando
disponibilidade de uma CNC para furar essas peças e que ao mesmo tempo está a receber informação de um setor de montagem para onde os robôs depois agarram nas peças e levam para proceder à montagem dos móveis. Este é um exemplo de uma linha completamente integrada e, digamos, inteligente. E o que é que nos falta para lá chegar? As máquinas já eram inteligentes há bocadinho. Então, o que é que nos falta para lá chegar? Pois falta-nos o software, falta-nos os sistemas e estas integrações. Esta é o grande segredo que está escondido da indústria 4.0. É a integração total de todos os sistemas dentro de uma fábrica, fazendo com que a produção se torne uma produção realmente inteligente. Deixo-vos agora um pequeno vídeo que demonstra um pouco das bondades do que seria uma fábrica totalmente integrada.
O que é que nós vimos no vídeo? Muitos robôs, os AGVs, os transportes automáticos autónomos, são carros completamente autónomos para transportes de peças. Vemos tecnologia, aquilo que todos normalmente associamos à indústria automóvel, e olhamos para isto, que apesar de ser um vídeo de animação, não existe nenhuma solução ali, não está ali nenhuma solução que não exista na realidade. E nós pensamos, ou se calhar muitos lá em casa estão a pensar, sim, isso é muito bonito, mas isso não é para a dimensão do nosso mercado. Se calhar isso não é para mim, eu tenho uma fábrica, uma PME, eu não posso comprar um robô, isso é caríssimo, isso... Vamos tentar desconstruir essa ideia e tentar empurrar um bocadinho a que todos pensem na indústria 4.0 como alguma coisa realmente possível e realmente interessante para todos. E para isso, começo por lhes falar, por exemplo, de um módulo, vamos dizer assim, o Cutting Production Set, que é, imaginem uma empresa que pode ser uma empresa bastante pequena, com uma esquadradora, qualquer empresa tem uma esquadrejadora, e normalmente a esquadrejadora é uma máquina onde nós trabalhamos manualmente, em que cortamos as peças, pois é possível digitalizar esta máquina. De que forma? Pois se nós tivermos um sistema em cloud, com um custo muito baixo, que nos permite otimizar as peças que vamos fabricar, podemos depois ter um tablet, ter uma etiquetadora na máquina e, de forma muito simples, podemos ver o plano de corte na própria esquadrejadora, não depender do operário estar a decidir qual é a melhor forma para cortar. Podemos cortar a peça, podemos pedir à máquina que imprima etiquetas para essas peças e podemos... desta forma ter todas as peças no nosso processo produtivo perfeitamente identificadas, com códigos de barras para poder ler nos processos seguintes, e tudo isto a partir de uma máquina que é manual, que é comum, que todos conhecem e que não implica esses robôs que se calhar todos pensamos um pouco mais complexos. Podemos depois, por exemplo, incluir junto com isto uns carros com uns LEDs, em que essas mesmas peças, quando saem de um processo produtivo, vamos supor, por exemplo, quando acabamos de furar as peças, lemos o código de barras da peça e o carro acende uns LEDs a dizer-nos onde pôr a peça. E nós colocamos a peça onde o carro nos indica e o carro, algum tempo depois, quando o móvel está completo, acende uma luz para nos indicar que está aqui um móvel completo, podes tirá-lo e levar para a montagem. Portanto, não temos que pensar na indústria 4.0, na inovação, na digitalização como um bicho de 7 cabeças, como uma coisa, não se aplica à minha empresa porque tenho uma empresa pequena ou média. A digitalização existe, pode ser muito útil, pode nos facilitar o trabalho e podemos, obviamente, começar com qualquer orçamento e chegar ao grau de automatização que se entenda. Estas soluções existem todas e existe no mercado, só necessitamos querer inovar e querer caminhar neste sentido. Este é mais um exemplo de uma fábrica completamente autónoma. E deixo-vos no fim com mais um vídeo porque é mais importante que 1000 palavras. Um vídeo daquilo que pode ser o futuro da nossa indústria com a indústria 4.0.
E pronto, assim terminamos. Deixo-vos com este vídeo. Algum comentário, estamos à disposição. Muito obrigado. Aqui então, pelo engenheiro João Lisboa, temos uma questão para si. A capacidade de empregabilidade do setor com a adoção de soluções de integração apresentadas é maior ou menor? Qual a sua experiência nas empresas que intervenciou? É uma pergunta interessante. Eu diria que, sobretudo, aquilo que ocorre é uma mudança do tipo de trabalho que as pessoas fazem. Normalmente aquilo que acontece é que os trabalhadores que já estão nas empresas, no caso de haver um posto de trabalho que é extinto numa determinada função, a pessoa normalmente é reconduzida para outras funções, e aquilo que eu vejo no dia a dia é que as pessoas ficam mais felizes, porque apesar de nós vermos muita automação, nós continuamos a necessitar de pessoas. Basta olhar para o exemplo da indústria automóvel, onde, por exemplo, a Auto Europa é um dos maiores empregadores em Portugal. Portanto, é mentira que a automação... Não existe aqui uma guerra entre trabalho e automação. Existe um trabalho em conjunto. E existe um conjunto de trabalhos extra que a automação traz. Porque, obviamente, tal como eu dizia, as máquinas hoje em dia já são inteligentes. Aquilo que nós precisamos é integrá-las todas. E fazer esta integração traz outros postos de trabalho que são normalmente mais atrativos e mais motivadores para as pessoas. Temos aqui outra questão. O nível de customização nesta indústria é um valor acrescentado ou um entrave à sustentabilidade financeira das empresas? É sem dúvida um valor acrescentado. Já foi um entrave. A tecnologia evoluiu de tal forma que hoje em dia é efetivamente uma oportunidade. E eu acho que, tal como eu disse, eu conheço empresas que já não têm um catálogo, dizem ao cliente: venha à minha loja e nós desenhamos em conjunto numa folha em branco aquilo que você quer para a sua casa. Isto é algo impensável há alguns anos atrás, e acho que o futuro é olhar um bocadinho para isto. Tudo hoje em dia todos queremos ser diferentes, todos queremos coisas únicas, e isto é uma oportunidade. E é uma oportunidade não para o futuro, mas para hoje. Isto já existe, já existem empresas assim. É também, e queria também salientar, porque não falei muito na minha apresentação sobre a parte digital de captação de encomendas e de captação de clientes, e é algo que a indústria do mobiliário e da madeira e do mobiliário tem que apostar, e pelo que eu vejo cá em Portugal, necessitamos ainda mexer-nos muito nesta área e fazer crescer esta componente, caminhando para a digitalização dos nossos clientes. Muito bem. Uma pergunta para o Dr. Vítor Poças. Para quando urnas Knuff em Portugal? O mercado nacional não procura este produto, a literacia ambiental e ecológica neste setor é praticamente nenhuma, ou seja, apenas será possível conseguir ter um produto ambientalmente mais correto se as autoridades assim o obrigarem e supervisionarem. Isto foi uma pergunta ou uma afirmação? É uma pergunta ou uma afirmação? Não, nós já temos urnas, nós efetivamente já temos urnas em Portugal, temos fabricantes que já fabricam muitas urnas Knuff, temos outros que ainda não fabricam tantas urnas Knuff. Nós estamos agora, como disse, a fazer alterações na nossa especificação técnica de 2016, estamos a arrancar com uma nova especificação técnica e estamos fundamentalmente também a trabalhar na consciencialização, quer do Governo, quer das câmaras municipais, para que realmente cumpram com a lei, porque o problema é que não estão a cumprir com a lei. E se calhar a determinada altura vamos ter que recorrer a alguns métodos menos ortodoxos junto do Estado ou junto das câmaras municipais, porque efetivamente tem que haver obrigatoriedade de cumprir com a lei que nós vimos. Ela está lá desde 1962 e, portanto, e depois de 1998 e de 1996. Portanto, as leis existem, não são cumpridas. Mas não são cumpridas também porque não existe regulamentação e, portanto, vai-se facilitando na interpretação, que não é uma interpretação objetiva, dizer que há madeiras facilmente deterioráveis. Há muita gente que acha que uma madeira facilmente deteriorável é fazer urnas com altos
com placas altamente constituídas por formaldeído, etc. E, portanto, ninguém fiscaliza, ninguém liga nada a isto. Efetivamente, está-se a cometer uma ilegalidade, e a ilegalidade não é assim tão pequena, até porque existem coimas que não são aplicadas, e, portanto, aguardem por mim, que eu vou a caminho, a AIMP vai a caminho. Agora, não queria era assistir a uma coisa, é que tivéssemos um dia destes mais resultados em Espanha, na França, em Itália, do que aqueles que estamos a ter em Portugal. Isso deixaria-me mal, enquanto Presidente da AIMP, enquanto impulsionador deste processo, sermos ultrapassados porque alguém não precisou de regulamentação nenhuma do Governo externo para implementar isto. E nós aqui parece-me que estamos à procura e a continuar a bater no ceguinho, que só fazemos as coisas se formos obrigados. Eu compreendo que seja importante e vamos trabalhar por isso, mas também compreendo que não é só por isso que devemos cumprir com a lei, porque a lei existe, temos aqui a cumprir. E, portanto, já existem urnas ecológicas certificadas em Portugal, portanto, qualquer familiar que queira comprar uma urna já o pode fazer e, portanto, espero que não tenha assim tanta necessidade de o fazer, porque isso significa que alguém, nosso ente querido, nos terá deixado, mas, efetivamente, a prática, temos que ser pragmáticos. Se necessitarmos de urnas que não certificadas, elas já existem no mercado. Muito bem, muito obrigada, parabéns pelo projeto. Muito obrigada também a ambos por terem estado presentes neste Fórum Digital. Eu queria relembrar que todas as perguntas que foram lançadas no chat não é possível responder a todas, mas posteriormente a AIMP irá responder uma a uma sem qualquer problema.